Olá, turminha do terceiro ano. Vamos assistir hoje uma aula diferente. Não, diferente não. Nós vamos relembrar tudo que a gente estudou. A nossa aula do componente curricular de língua portuguesa será uma revisão de todo o conteúdo que a gente aprendeu durante esse período. Eu sou a professora Jocelma e a gente vai fazer uma mega revisão. Preparados? Então vamos lá. Quantos livros você já leu ou quantos livros você gostaria de ler? Pense. E aí, já leu bastante durante esse primeiro semestre? Se não leu, capricha aí nas leituras. Você também aprendeu que nos livros a gente identifica logo assim na capa o nome do título do livro, o autor, o ilustrador, até mesmo a editora. Aqui nós temos o quê? Qual é o título do livro? Menina Bonita do Laço de Fita. Muito bem. A maioria dos livros tem ilustrador, que fica responsável pelos desenhos, pelas imagens que possui no livro, e todo livro também tem a editora. E quem é o autor do livro? Bom, o autor do livro ele fica em destaque. A gente aprendeu isso, né? Nesse caso, do livro Menina Bonita do Laço de Fita, quem é o autor? Ana Maria Machado. Muito bem. Também aprendemos sobre conto. E o que é mesmo conto? O conto é o ato de narrar histórias de verdade ou de ficção. É uma narrativa que tem um narrador, que tem personagens, que tem enredo, espaço e tempo. Quais são os tipos de conto? Podemos ter contos de fadas, contos de terror, contos realistas, conto fantástico, contos populares. Qual você mais gosta? E também falamos sobre os sinais de pontuação. Vamos revisar os conceitos. Fazendo uma síntese sobre as funções de cada sinal. Então, o ponto final serve para acabar uma frase, a vírgula faz uma pequena pausa na leitura, o ponto de interrogação acaba uma pergunta, o ponto de exclamação exprime uma admiração ou uma ordem. Também usamos os dois pontos e o travessão. Os dois pontos usamos para anunciar que alguém vai falar. E o travessão utilizamos sempre antes das falas dos personagens. O exemplo. Vamos ver o exemplo dessa fábula. A formiga perguntou à cigarra. Dois pontos. Alguém vai falar, então utilizamos o travessão. O que você fez durante o verão? Também aprendemos o prefixo des com S e o prefixo des com D. O prefixo des com S é um prefixo de negação ou ação contrária. Vamos aqui ver os exemplos. Animado, desanimado. Cansado, descansado. Arrumado, desarrumado. O prefixo des com Z representa um numeral. Então, todas as palavras que possuem relação ao número 10 são escritos dessa forma. Observe, 10, que é o numeral, é escrito com Z. 16 é a escrita do numeral, também utilizamos o 10 com Z. 17 e 19. Observe bem que todas essas palavras que têm relação com o numeral têm o prefixo des com Z.
E para que serve o dicionário? Você lembra a função dele? Então, o dicionário serve para descobrir outros significados de uma palavra conhecida, serve também para verificar a escrita correta das palavras. No dicionário, você encontra palavras em ordem alfabética, você encontra palavras no masculino e no feminino, palavras no singular e no plural, palavras com divisão silábica e até mesmo palavras com abreviações. Para facilitar o uso do dicionário, você não deve esquecer algumas regrinhas bem básicas. A primeira regra: procure palavras por ordem alfabética. A segunda regra: abra o dicionário numa página qualquer. E no topo de cada página há duas palavras em negrito. A palavra da esquerda é que começa a página. E aqui está ao lado é que termina a página. A terceira regra: assim como no jogo, cada dicionário tem regras próprias que servem para explicar melhor as palavras. Então, serve também para você entender a divisão silábica ou o gênero, ou seja, se ela é masculina ou feminina. Não deixe de ler, nem que seja rapidinho, essas instruções e faça o uso do dicionário como jogo. Assim, você vai aprender muito mais e vai conhecer novas palavras. Também aprendemos o uso do G ou GU. Olha essa regra. Diante das vogais A, O e U, o G tem som de G. Observe: gato, gota, guto. Já diante das vogais E, I, o G tem som de J. Vamos observar o som. Gelo, gelatina, girafa. Para ter o som de G, diante de E e I, basta acrescentar o U, que pode ou não ser pronunciado. Guitarra, foguete, sagui. Agora palavras com R e RR. Também observe as regras básicas. Nunca se começa palavra com RR. Então, observe: rato, apenas com um R, rosa, apenas com um R. Entre uma consoante e uma vogal, coloca-se apenas o R. Observe: carta, o R está entre uma vogal e uma consoante, e honra está entre uma consoante e uma vogal. Então, coloca-se apenas o R. O R, ele tem som forte no meio de duas vogais. E quando o R tem um som forte, escrevemos com dois R. Observe: carro, serrote. O R tem um som forte que sai pela garganta e está no meio de duas vogais. Observe os dois exemplos. O R com som forte. O som sai pela garganta. Observe os exemplos: ferro, macarrão, barriga. E você também deve ter observado que os dois R's estão entre duas vogais. Já o R com som fraco, o som sai pela língua. Observe: careta, zero, cadeira.
E o R também está entre uma vogal ou uma consoante. Muito bem. Bom, eu acredito no seu potencial, então arrasa nas avaliações. E a gente se encontra na próxima aula para continuarmos a nossa revisão. Um grande abraço!